Nós temos hoje uma mensagem poderosa dos céus. O tema é Entrando em Águas Profundas. E eu peço mais uma vez para que você feche seus olhos. Eu quero te inspirar nesse momento a você orar nesse tempo. Para que você ore por sua vida. Conforme eu já profetizei sobre a sua vida, eu creio que existe algo poderoso que Deus ele quer realizar em nós nessa manhã. Então, ore por você. Fale para Ele o porquê que você saiu da sua casa num domingo de manhã, num tempinho fresquinho como esse, que você poderia talvez estar descansando, dormindo até tarde. Ore. Por que você está aqui? Qual é o anseio que existe no seu coração de vir até a casa do Senhor? Eu peço para que você também ore por mim, para que tão somente eu seja a porta-voz do céu sobre a sua vida, para que as palavras do Senhor venham sobre os meus lábios, inspirar o seu coração, para que você seja impulsionado a entrar em águas mais profundas. Espírito Santo, nós te damos liberdade, Senhor. Nós te convidamos para que o Senhor venha com maior intensidade sobre os nossos corações. Eu declaro em nome de Jesus que essa palavra que veio do teu trono, que será compartilhada, será como semente em terra fértil sobre o coração dos teus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir daquilo que o Senhor vai compartilhar, os seus filhos, ó Deus, avançarão. Viverão, ó Deus, o extraordinário dos céus na terra em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, o governo do teu Espírito sobre a minha vida. Para que nenhuma palavra saia dos meus lábios que não venha do Senhor, mas para que tão somente as tuas palavras ecoem através dos meus lábios. Espírito Santo, eu levo cativo ao Senhor cada pensamento. Eu já anulo toda e qualquer distração que possa talvez impedir os seus filhos de receber o que o Senhor tem para a vida deles. Espírito Santo, venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu peço para que você abra sua Bíblia nesse texto. E esse será o nosso texto base dessa mensagem de hoje. Lucas 5, capítulo de 1, versículos de 1 a 11. O texto diz o seguinte: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois eles e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Ele é o momento em que Jesus, ele chama os primeiros discípulos. Após aqueles discípulos eles terem experimentado um milagre, a pesca maravilhosa que talvez você já tenha assistido aqui, nós já interpretamos algumas vezes através do nosso alto de Páscoa. Esse texto ele traz tantas lições valiosas para nós.
existe algo que Jesus ele quer nos ensinar essa manhã, através daquilo que aconteceu com Pedro. Através desse chamado para que ele entrasse, para que ele fosse a um lugar de águas mais profundas. E eu quero já iniciar aqui compartilhando com você essas lições, aquilo que o Espírito Santo tem para liberar sobre mim, sobre você. A primeira coisa que nós precisamos nos atentar, que Jesus, ele nos chama para as águas profundas. Foi Jesus quem disse para Pedro: vá para um lugar onde as águas são mais profundas. E é importante você entender o que significa essas águas profundas, que Jesus nos chama constantemente para que nós mergulhemos num lugar onde existe profundidade. Águas profundas significa que é um lugar onde o sobrenatural de Deus se manifesta. É um lugar onde o impossível se torna realidade. É um lugar onde Jesus, ele se manifesta de uma forma poderosa e mais intensa nas nossas vidas. Para esse lugar, Jesus, ele já está te chamando hoje. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, assim como Pedro, ele voltou os olhos para Pedro e ele disse: agora é tempo de você ir para um lugar onde as águas são mais profundas. E eu tenho no meu espírito que existe um chamado de Deus tão intenso sobre as nossas vidas nesse tempo, para que nós cresçamos em profundidade. Eu compartilhava na semana passada algo que veio ao meu coração durante a conferência de Céus Abertos. Eu sinto que existe uma convocação dos céus para acessarmos um lugar onde nós nunca estivemos. Eu sinto que existe sobre nós uma liberação dos céus que nós precisamos nos atentar e corresponder. Esse chamado é para mim, para você, de entrarmos em águas profundas, de acessarmos esse lugar onde os milagres acontecem, onde o poder do Senhor se manifesta de tal forma que você não vai se limitar à sua capacidade. Você não vai se sentir seguro, porque afinal de contas você tem muito conhecimento naquilo que você faz. Não, lugar de águas profundas é um lugar onde tudo foge do seu entendimento. É um lugar onde você não vai ter a compreensão de nada, porque é um lugar onde não existe sustentação. Você não vai poder se apoiar a nada. Você não vai poder se apoiar no seu conhecimento, na sua experiência, na sua vida cristã que você tem talvez 20 anos de convertido. Você não vai se apoiar no seu muito conhecimento teológico. É um lugar onde tudo foge do nosso entendimento. É um lugar onde você não pode ter o controle de nada. É um lugar onde somente o Espírito Santo de Deus, ele pode te conduzir. E talvez esse lugar, para a maioria de nós, seja um lugar desconhecido. E todas as vezes que nós nos deparamos em lugares em que nós não podemos ter o controle, que nós não conhecemos nada, que nós não temos entendimento de nada, esse lugar, ele gera em nós medo. Todos nós temos medo de entrar em lugares desconhecidos. Muitas vezes eu percebo que o medo, que é um espírito maligno, ele vem justamente para nos paralisar, para nos impedir de acessarmos esses lugares. Esse lugar de águas profundas, de acessarmos os milagres de Deus, de acessarmos o favor dos céus, de nos impedir de ver o sobrenatural de Deus se manifestar na terra. Até mesmo o espírito do medo vem para te impedir de experimentar e viver o sobrenatural. Uma das coisas que eu tenho entendido e mergulhado nessa verdade nos últimos anos é que Deus nos chama como filhos para vivermos de forma sobrenatural. Eu e você somos chamados para termos um estilo de vida sobrenatural. Deus não quer apenas que você saiba que existe sobrenatural. Ele quer que você viva, experimente. Ele quer que você todos os dias flua a partir daquilo que está acima do que é natural.
Mas quando nós nos deparamos com esse chamado de Jesus para adentrarmos esse lugar de águas profundas, nós temos medo. Jesus, ele dá um comando claro para Pedro, ele diz: olha, vá para um lugar onde as águas são mais profundas e lance mais uma vez as suas redes. Mas Pedro, diante daquele chamado de Jesus, ele começa a se argumentar, ele começa a se justificar dizendo: mas mestre, nós trabalhamos duro a noite inteira, nós não pegamos nada, mestre, nós fizemos tudo o que era possível. E eu posso imaginar o olhar de Jesus para Pedro. Pedro, ele se coloca com os muitos argumentos diante do Senhor, ele questiona o comando de Jesus. E você já parou para pensar como nós somos parecidos com Pedro? Quando ele nos convida para sairmos do lugar de satisfação, até mesmo de comodismo, dizendo: ah, Senhor, mas está bom demais aqui. Ah, Jesus, mas está bom demais, todo domingo eu estou ali na sua casa te servindo, te adorando. Ah, Jesus, às vezes eu vou em outro culto também, está bom demais esse lugar, eu não preciso. Jesus, ele chama Pedro para um lugar. Comandos de fé só podem ser recebidos pela fé. Enquanto eu estudava esse texto, essa mensagem para compartilhar com você essa manhã, o Espírito Santo me levou para um momento há anos atrás, quando eu percebi Jesus me convidando a adentrar um lugar de águas mais profundas. Foi o primeiro chamado que eu percebi. Com certeza já tinha acontecido outros chamados, mas eu não conseguia perceber, porque eu vivia uma vida de religiosidade, uma vida em que eu achava que estava tudo muito bom o que eu fazia para Deus. Estar apenas no domingo na igreja, um lugar onde eu achava que era aquilo realmente a vida cristã. E eu me lembro, isso aconteceu no ano de 2013. Nós tínhamos recebido e vivido, experimentado o avivamento sobre a nossa igreja desde 2012. Um ano já tinha se passado do que Deus estava fazendo sobre a nossa igreja. E semana passada eu compartilhei a forma como Jesus me resgatou de uma vida de religiosidade. E para mim foi um processo muito longo sair desse lugar. E nós estávamos experimentando algo tão poderoso. O Espírito Santo começou a se revelar e se manifestar em nosso meio de forma tão intensa e tão poderosa. Mas para mim era um lugar totalmente desconhecido. Quando eu vi as coisas acontecendo, as manifestações surgindo, o Espírito Santo se revelando e se manifestando, aquilo me assustou. Porque era um lugar que eu nunca tinha experimentado. Eu nunca tinha vivido aquilo. Então chegou uma sexta-feira à noite, no ano de 2013. Nós estávamos no Campo Centro. E ali estava acontecendo uma vigília. E aquele dia o Senhor reservou para que muitos adentrassem águas mais profundas. E eu me lembro que durante o culto, o pastor que estava conduzindo aquela celebração, ele começou aquela vigília, ele começou a sentir uma intensidade dos céus vindo sobre nós. Então ele disse: olha, se você quer ser batizado no Espírito, se você quer algo novo de Deus, faça uma fila, vem aqui, venha receber uma oração. Mas aquele lugar era desconhecido para mim. Sabe o que eu fiz? Eu fui no último banco da igreja, eu me ajoelhei entre os bancos e ali eu me escondi. E eu pensei: daqui eu não saio, ninguém me tira. Eu não quero isso para mim. Eu fui tomada pelo medo de algo que eu não conhecia. E aí eu fiz como Pedro. Eu comecei a questionar, eu comecei a argumentar, eu comecei a dizer: Deus, o que está acontecendo com a minha igreja? Porque eu nasci nessa igreja. Está
estava algo diferente, algo que eu nunca tinha experimentado, um ambiente desconhecido para mim. Eu tive medo, eu falei: Deus, eu estou com medo do que está acontecendo aqui. E foram argumentos após argumentos. E aquela fila estava cada vez menor. E eu podia ouvir as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, o mover do Espírito se intensificando conforme aqueles corações correspondiam ao chamado de Jesus de entrar em águas mais profundas. E o meu coração, daquele jeito, eu falava assim: Deus. E eu estava ali escondidinha, agachada, e eu senti uma mão me tocar. Era o meu marido. Ele disse: eu estava te procurando, vamos para a fila está acabando. E eu falei: ai meu Deus. Mas eu obedeci. E nós éramos os últimos da fila. Todas as pessoas que estavam naquela fila eram ministradas. Os pastores e líderes que estavam ali impunham suas mãos sobre eles. Eles eram cheios, eles adentravam esse lugar de águas mais profundas. E eu no final da fila, vendo tudo aquilo, meu coração apreensivo. Então chegou a minha vez. Logo que eu cheguei no altar, eu me ajoelhei. E eu não sei te explicar o que aconteceu. Ninguém orou por mim. Todas as pessoas ao meu redor recebendo dons, sendo cheias, e eu me ajoelhei e ninguém orou por mim, nada aconteceu. Então eu me levantei, sentei no banco do lado, debrucei minha cabeça no banco da frente, e naquele momento me veio uma consciência do quanto Jesus era cavaleiro, que jamais Ele iria fazer algo em mim que eu não quisesse, que eu não permitisse. E aquela consciência tomou meu coração. E ali eu pude ter a certeza que o que estava acontecendo vinha dEle. A presença dEle começou a me envolver. E eu comecei mais uma vez a dizer: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não conheço esse lugar, Senhor, mas está tão bom do jeito que está. A minha vida inteira eu vivia assim, eu achava que era certo, eu achava que já era o suficiente. E eu comecei então a abrir o meu coração e falar com Ele. E eu disse o seguinte: Deus, eu cansei de resistir. Deus, aquilo que o Senhor tem para minha vida, eu quero. Quando eu disse isso, eu senti uma mão pesada sobre a minha cabeça. Era o bispo. Ele começou a orar por mim. E ele começou simplesmente a descrever a minha oração. Ele começou a simplesmente falar em alta voz o que estava dentro do meu coração. Quais eram os meus medos, as minhas angústias. Quais eram os meus argumentos diante de Deus. E aquilo eu comecei a sentir a presença, porque ele não sabia de nada o que estava dentro de mim. Somente Deus. E aquilo foi me tomando de tal forma, o meu coração foi se abrindo, e eu comecei então a dar os primeiros passos em direção a esse lugar de águas profundas. Então o bispo, ele começou a profetizar sobre a minha vida. Ele começou a declarar sobre mim que eu seria uma voz profética sobre essa igreja. Ele começou a declarar coisas que eu vivo hoje, que eu não tenho tempo para descrever para você. E conforme o Espírito Santo foi me movendo, eu fui me entregando, eu fui correspondendo a esse chamado. E naquele momento eu fui batizada no Espírito Santo de Deus. E eu não sei descrever em palavras o sentimento que me veio. Uma consciência tão grande do amor de Deus. Uma convicção tão grande que... Porque eu demorei tanto para acessar esse lugar? Porque eu demorei tanto para perceber que Ele sempre me chamou para águas mais profundas? Um lugar onde eu experimentei, eu senti no meu físico o sobrenatural de Deus. E conforme eu correspondi àquele chamado, todo medo foi embora.
O meu coração foi totalmente transformado. Ainda eu precisei enfrentar um processo, mas aquele sentimento, eu disse: Deus, por que eu demorei tanto tempo para experimentar isso? E Ele me disse: filha, sempre esteve disponível você, mas jamais eu iria impor a você algo que você não quisesse. Entrar em águas profundas é uma decisão sua, somente. Acessar esse lugar do poder de Deus, do sobrenatural, somente você pode tomar essa decisão. O Senhor nos chama para sair da dimensão do natural. Simão, ele respondeu: mestre, nós trabalhamos duro a noite inteira e nós não pegamos nada. Imagine você, Pedro e os seus companheiros, eles eram pescadores profissionais. Eles conheciam aquele lago, eles sabiam exatamente quais eram os tipos de peixe que tinha ali. Eles sabiam exatamente quais eram os tipos de estratégia que eles precisariam para pegar os peixes. Quais eram as técnicas de pesca que eles precisariam usar para ter bons resultados. Ele sabia exatamente qual era o horário em que seria mais fácil pegar os peixes. Ele disse: nós ficamos a noite inteira, nós fizemos tudo o que nós sabíamos, o que era necessário, mas nós não tivemos resultado. O Senhor nos convida para sairmos dessa dimensão do natural. Ele quer nos conduzir para um lugar onde o nosso conhecimento, onde as nossas estratégias humanas, onde a nossa lógica, o nosso entendimento não tem valor algum, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. O que Ele quer realizar sobre a sua vida é para que todos saibam que Ele é Deus sobre você. Não existe estratégia humana capaz de resultar em algo extraordinário sobre a sua vida, de realmente trazer resultados duradouros sobre você, se não for por meio do sobrenatural, desse mover de fé, se não for pela decisão que você precisa tomar de adentrar em águas mais profundas. Jesus, Ele afirma dizendo em João 15:5: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deixa eu dizer algo bem simples para você. Tudo aquilo que você se propor a fazer na sua vida, seja em qual área for, se Jesus não estiver no barco, dentro do barco com você, se você não permitir Jesus te conduzir, se você não tomar a decisão de obedecer aos comandos de Jesus, você não terá resultado algum, você não vai conseguir ir a lugar algum. Hoje Jesus, Ele pede a você: me permita entrar no seu barco. Eu tenho uma direção clara para a sua vida. Eu quero te apresentar um outro lugar, um lugar que foge dessa dimensão do natural, mas um lugar onde você vai experimentar e viver e testemunhar algo que vai além do seu entendimento, algo que você não precisa se apoiar na sua força, no seu muito conhecimento. O Senhor nos convida para sairmos dessa dimensão do natural. E quando Ele te chama para esse lugar de águas profundas, eu não consigo ver outra forma a não ser a obediência que possa te conduzir para esse lugar. Nós precisamos obedecer ao comando de Jesus. Ali no versículo 5 de Lucas 5, Simão lhe respondeu: mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Talvez aqui entre linhas Pedro estava dizendo: Jesus, não faz sentido o que o Senhor está me pedindo, mas por ser o Senhor quem está falando, eu vou obedecer.
Aqui, a fé de Pedro não estava baseada na lógica das circunstâncias, daquilo que Jesus estava pedindo a ele, mas a fé de Pedro estava pautada na autoridade de quem havia pedido a ele, de quem estava dando a ordem, o comando a ele. Pedro então ele luta contra a sua razão, ele resolve obedecer a palavra do Mestre Jesus. E talvez eu esteja aqui diante de pessoas que tenham chegado aqui com o mesmo sentimento de Pedro, de frustração. Porque você imagina alguém que era profissional fazendo aquilo que ele sabia fazer e não tinha tido resultado algum, ele tinha ficado a noite inteira. Imagina o cansaço, a exaustão física que ele estava, emocional. Porque hoje nós conhecemos Pedro e nós sabemos que ele tinha um temperamento forte. E talvez ele estava nervoso com o que ele acabava de viver, talvez ele estava frustrado por não conseguir aquilo tanto que ele esperava conseguir. E talvez você tenha vindo de uma semana de frustração, porque você tentou, você lançou várias vezes a sua rede e você não teve resultado algum. Talvez a sua jornada você esteja cansado de restaurar o seu casamento e nada acontecer. Talvez você esteja numa luta, numa jornada de buscar por algo em Deus e você não consegue ver nada acontecer. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã. Eu não sei qual é o sentimento que está no seu coração. Eu acho muito interessante quando eu olho para o texto. Quando Jesus ele vê 2 barcos na beira daquele rio, então ele entra dentro de um barco e pede para o dono, Simão Pedro: olha, me leva para um lugar mais distante. Eu preciso ensinar essa multidão. Conforme eu disse, o Pedro estava envolvido por aquele sentimento de frustração, mas mesmo assim ele se dispôs a servir ao Senhor. E talvez você esteja enfrentando uma jornada difícil, mas mesmo assim você tem se disposto a servir ao Senhor. Talvez você está aqui agora assistindo essa celebração, mas você estava no culto das 8 servindo ao Senhor, no ministério que você faz parte. O interessante é que Pedro ele leva Jesus com o coração disposto. Sim, eu vou levá-lo. E ele fica ali o tempo todo no barco, enquanto Jesus ensinava aquela multidão, enquanto Jesus transmitia verdades daquele povo, que eram verdades para transformar aquelas vidas, assim como você tem servido ao Senhor. E através do seu servir, muitas pessoas têm sido abençoadas, muitas pessoas têm alcançado os milagres de Deus. Mas dentro de você existe uma frustração, mas dentro de você existe um clamor diante aos céus, porque você precisa receber o seu milagre. O que toca meu coração é que depois que Jesus ele transmite a mensagem à multidão, os olhos dele se voltam para Pedro, e ele diz: Pedro, agora eu tenho uma direção para você, agora somente sou eu e você. Eu quero profetizar sobre a sua vida que essa manhã é o momento em que os olhos do Senhor se voltam para você. É o momento que os olhos dele se voltam para você e ele diz: ei filho, chegou a sua hora, chegou a sua vez. Os meus olhos estão sobre você, os meus ouvidos estão atentos para te ouvir. Agora eu estou no barco com você, e eu tenho direções claras para a sua vida. Tem um lugar que está te esperando. Existe um lugar de águas profundas, e ali você vai ver o sobrenatural acontecer. Ali é o lugar onde o meu milagre vai se manifestar sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre você. Pedro tinha 2 opções naquele momento. Jesus então ele dá uma direção: Pedro, vá para um lugar onde as águas são profundas e lance mais uma vez as suas redes. Pedro estava cansado.
Pedro estava frustrado. Ele poderia muito bem argumentar, dizer: Senhor, não, Senhor, eu já fiz tudo. Eu desisto, Senhor. Eu não consigo mais, eu não tenho mais forças físicas, emocionais para tentar de novo. Mas Pedro, mesmo por um momento, ele argumentando e questionando aquela ordem, ele decide obedecer. A obediência é a chave para que você alcance os milagres de Deus. Mesmo que num primeiro momento você não consiga compreender, mesmo que no primeiro momento você não consiga ver lógica naquilo que Deus está te pedindo, mas eu declaro em nome de Jesus que a sua decisão será como de Pedro, de apenas obedecer. Porque a obediência gera em nós resultados extraordinários. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. No momento que Pedro ele obedece, o resultado surge de forma imediata, de forma extraordinária. Na primeira vez que Pedro lança sua rede e ele puxa, ele já consegue perceber algo diferente. Ele conhecia o peso daquelas redes, e talvez aquilo tenha gerado estranheza, porque era um peso muito maior do que ele estava acostumado a sentir. Porque a obediência gera em nós resultados extraordinários. Então ele começa a puxar aquela rede. O seu barco começa a ficar tão lotado que a ponto de afundar, ele precisa então chamar os seus amigos. Ei, venha me ajudar! Porque a bênção da obediência é tão grande que tem que ser compartilhada. E não apenas o Pedro, ele usufrui daquela bênção poderosa. Não apenas o barco de Pedro começa a afundar de tão lotado que estava, mas também dos seus companheiros. Queridos, quando eu cheguei nesse ponto da mensagem, o Espírito Santo falou tanto comigo. Tanto comigo. Ele me levou no ano de 2014. Um ano depois de que eu havia decidido entrar em águas mais profundas. Tantas coisas já tinham acontecido na minha vida. Em fevereiro do ano de 2014, nós estávamos aqui. Foi o ano que nós entramos, trouxemos a igreja para cá, para o Campus Bela Vista. E antes de nós iniciarmos as nossas celebrações, os nossos encontros aqui como igreja, o bispo ele convocou todos os pastores, todos os líderes da igreja para vir aqui nesse campus. E nós consagramos ao Senhor esse lugar. Então nós nos dividimos. Nós fomos em cada canto dessa terra e nós ungimos, nós declaramos que aqui era o lugar de habitação dos céus. E eu me lembro que eu estava aqui ao fundo. Não tinha nada daquilo que você vê aqui. Era tudo mato. E eu me lembro naquela noite de sentar no pé de uma caixa d'água que nós temos aqui ao fundo, talvez você já tenha visto. E eu me lembro de sentar ali naquela escuridão, no meio daquele mato, e eu olhar para esse lugar. E o meu coração se encheu de tanta gratidão. Eu comecei a agradecer tanto ao Senhor. E ali eu comecei a falar: Senhor, eu não fazia ideia que um dia o Senhor nos traria para um lugar como esse. Eu não fazia ideia que o Senhor tinha algo tão grandioso para as nossas vidas como igreja. E ali eu comecei a chorar diante do Senhor. Eu comecei a encher o meu coração de exaltação a Ele, de gratidão. E ali eu comecei a orar e declarar: Senhor, assim como eu não fazia ideia do que o Senhor faria até aqui, eu não faço ideia do que o Senhor vai fazer a partir daqui. E eu comecei então a orar e dizer: Senhor,
Seja o que for que o Senhor tenha para fazer, o Senhor já tem o meu sim. Senhor, eu decido obedecer, mesmo que seja algo desafiador. Porque para Pedro acessar aquele lugar e receber os milagres de Deus, era algo que custava, era trabalhoso. Para que ele pudesse acessar águas profundas, ele precisava de muita ajuda. Ele precisava ter 2 barcos para que conseguisse fazer. Mas ele fez, ele obedeceu. E naquele momento que eu estava ali sentada, passou um filme na minha cabeça, de muitas coisas que nós tínhamos vivido até ali. No momento em que o Senhor nos convocou para adentrarmos águas profundas, muitas pessoas se levantaram contra isso. Muitos acusadores se levantaram contra os nossos líderes, contra o nosso bispo. E ele sempre testemunha aqui o ano de 2008, um ano muito difícil no ministério dele, em que muitos se rebelaram contra a visão que Deus estava dando a ele. Muitos se levantaram como opositores a esse chamado de adentrarmos em águas profundas. Mas porque um homem decidiu obedecer, hoje você pode colher os frutos dessa obediência. Existe muito mais para que nós experimentemos. Existe um chamado de Deus para esse tempo, conforme eu disse. Ele já está nos apontando algo grandioso. Existe uma pesca extraordinária prestes a acontecer, e Ele mais uma vez está nos dando comandos para mergulharmos ainda mais fundo. O meu coração se enche de tanta alegria. Todas as vezes que eu relembro todo o processo que nós enfrentamos como igreja, e eu posso garantir a você que essa igreja é marcada por uma jornada de fé e obediência. Hoje você está aqui colhendo os frutos disso, mas tantas igrejas passam por aqui. Nós estávamos há poucas semanas atrás, 1 semana e meia mais ou menos, com mais de 70 cidades, centenas de pastores e líderes de outros lugares, que vieram para cá para se inspirar, que vieram para cá sedentos para receber o que Deus tem derramado sobre nós. Mas eu preciso enfatizar, isso não tem a ver com uma capacidade humana, não é isso que eu estou dizendo, mas tem a ver com filhos que decidem obedecer aos comandos dos céus. Eu tenho certeza que ainda é muito pouco perto daquilo que Deus fará sobre nós. Alguns anos atrás, nós tivemos uma série de mensagens aqui, que era a igreja que sou. E durante aquela série, o Espírito Santo trouxe uma frase para que nos inspirasse durante aquele período. E durante muito tempo, quando nós tínhamos a nossa torre ali ao fundo, essa frase ficou na parede. E essa frase dizia: Senhor, o que o Senhor tiver que fazer nessa geração, não faça sem igreja, amor e cuidado. E esse continua sendo o meu clamor diante dos céus, para aquilo que Ele tiver que fazer sobre a nossa nação, sobre tantas outras que têm vindo sobre nós, Ele tem trazido para que nós ajudemos em muitas áreas. Tudo aquilo que Ele tiver que fazer, não faça sem mim e sem você. Mas para que a gente seja esse porta-voz dos céus, essa instrumentalidade dos céus na terra, você precisa corresponder a esse chamado de adentrar águas mais profundas. Porque sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Sem esse mover de fé sobrenatural, de milagres e maravilhas, nós não podemos ter resultado algum. Eu profetizo em nome de Jesus que você estará conosco nessa jornada,
que aquilo que o Senhor tiver que fazer, Ele não fará sem você, igreja. Que os grandes milagres que Ele tiver que realizar, Ele não vai fazer sem você, igreja. Existe muito mais. Muito mais. Naquele ano de 2014, ecoou no meu coração ali, sentadinha no chão, aquele verso que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente algum imaginou o que eu tenho preparado para você. E essa promessa continua a mesma sobre mim e sobre você. Existem grandes coisas para que nós vivamos. Jesus, Ele sempre nos convida para mais. Eu imagino o coração de Pedro e seus companheiros, de ver aquela pesca extraordinária, maravilhosa, milagrosa. Imagina eles que viviam disso, eram sócios, eles tinham negócios de pesca. Imagina o quanto aquela pesca seria lucrativa para eles, o quanto eles já estavam satisfeitos de experimentar em águas profundas os milagres que Deus tinha realizado sobre eles. Mas Jesus olha para eles e diz: eu tenho algo muito maior, algo muito melhor para vocês. Eu quero que vocês se tornem pescadores de homens. Você pode ser bem-sucedido naquilo que você faz. Você pode ser um pai bem-sucedido dentro do seu lar. Mas não existe satisfação maior do que você estar no centro da vontade de Deus, sendo usado para que o reino avance, para que vidas sejam salvas, para que famílias sejam restauradas. Jesus estava dizendo para Pedro, Tiago e João: ei, eu sei, o que eu realizei foi maravilhoso. Eu sei que para vocês talvez seria suficiente, mas eu tenho muito mais para vocês. Mas o texto diz que quando eles chegaram na praia, imediatamente eles largaram tudo e seguiram Jesus. Deus tem sempre muito mais para mim e para você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero encerrar citando para vocês uma experiência que o profeta Ezequiel teve. Ezequiel 47 diz que o profeta ele teve uma visão de um rio que corria do trono de Deus. E conforme aquele rio corria, envolvia os seus tornozelos. Mas conforme ele avançava, as águas começaram a envolver os seus joelhos. Mas conforme ele tomava a decisão de avançar ainda mais, as águas chegaram até a sua cintura. Mas Deus tinha mais para ele naquela visão, assim como Ele tem mais para a sua vida. E conforme ele decidia avançar, ele estava totalmente imerso em águas profundas. Ele não tinha mais o controle de nada. Ele não conseguia mais enxergar nada aos olhos naturais, porque em águas profundas as águas são turvas, não tem como nós enxergarmos. E o texto diz em Ezequiel 47:5: mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E o texto fala que esse rio, ele chegava até o mar, um lugar onde havia morte e destruição. Mas quando esse rio tocava as águas do mar, essas águas eram saradas. E trazia grande abundância de peixes, de árvores frutíferas. Deixa eu dizer algo a você. Jesus, Ele está te convidando para águas profundas, para que você se torne esse rio por onde você passar, haja cura, haja transformação, haja vida. E conforme você mergulhar ainda mais fundo, mais você vai experimentar desse poder sobrenatural, de milagres, maravilhas, do sobrenatural se manifestando na terra.
mas a decisão é sua. Se você tomar a decisão de manter as águas apenas nos seus tornozelos, Deus não vai te obrigar a nada. Se você está no lugar onde as águas já estão na sua cintura e você está satisfeito, Ele não vai te obrigar a nada. Mas deixa eu te dizer, você foi chamado para viver a abundância dos céus na terra. Você foi chamado para ser esse rio onde você passar. Você foi escolhido para um tempo como esse, para ser aquele que Deus vai usar para transformar a realidade de muitos lugares. Talvez o seu trabalho, onde muitas pessoas se levantam para te prejudicar, ali você precisa se manifestar como um rio de Deus. A sua obediência vai te conduzir para esse lugar. E eu não sei como você consegue perceber esse chamado que Deus está vindo sobre nós. Ei, filhos, sou eu quem realizo, sou eu quem faço. Eu não preciso de você, e você sabe disso, que Deus não precisa de nós, mas Ele nos escolheu. Eu não sei o que está no seu coração, mas eu consigo perceber aquilo que está no coração de Deus, e é algo grandioso que Ele quer realizar através da sua vida. Nós durante muito tempo nós depositamos fé, esforço para alcançarmos o milagre que nós tanto queremos. Eu posso te dizer porque eu enfrentei muitas jornadas em busca de milagre. Mas o que Deus está nos conduzindo e trazendo uma realidade, uma convicção sobre o nosso espírito, é que Ele não quer apenas te entregar e realizar aquilo tanto que você deseja. Ele quer que a partir disso você dê continuidade àquilo que Ele iniciou sobre a sua vida. Ele quer que você experimente essas águas profundas, para que você usufrua daquilo que Ele tem para a sua vida, sim, mas para que você permaneça nesse lugar, para que você seja usado para conduzir outros para esse lugar de milagres. Existe um chamado do céu sobre nós. E talvez Deus esteja perguntando a você: ei, filho, me permita entrar no seu barco. Ei, filho, eu tenho direções para a sua vida. Eu tenho águas profundas para você. Eu sinto o Espírito Santo provocando tantos corações aqui. E eu não sei o que está te impedindo de sair do seu lugar de vir de encontro a essas águas profundas. Mas eu declaro em nome de Jesus que é quebrado agora toda mentira, que todo impedimento agora é desfeito, porque o amor de Deus se envolve. Eu quero te dar oportunidade para que você corresponda, para que você obedeça, para que o céu se manifeste na terra a partir da sua obediência. Nós vamos adorar ao Senhor. Apenas um refrão dessa música. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Existe um lugar que você jamais acessou, e nesse lugar você encontra a paz de Deus, o alívio dos céus, o milagre do Senhor, o favor do Senhor. Sai do seu lugar, corresponda a esse chamado em nome de Jesus.
seus olhos por mais um instante. Talvez a razão de você não corresponder a esse chamado de Deus seja por conta de vozes que vieram sobre você, dizendo que você não é capaz, que você não pode, que isso não é para você. Ou talvez mentiras que vieram sobre os seus ouvidos dizendo e tentando te convencer de que esse lugar onde você está tá bom demais, que na verdade você precisa nesse tempo priorizar outras coisas. Deixa eu te dizer, Satanás muitas vezes tenta nos convencer usando verdades, mas trazendo sobre nós uma distorção dessas verdades. Exemplo, para que você entenda. Talvez ele esteja dizendo para você: olha, você está muito cansado, é tempo de você descansar. E você descansar não é algo errado, é algo certo, correto. Você não pode chegar na exaustão, no seu limite. Você precisa sim ter tempo de descanso, de lazer. Mas muitas vezes ele quer usar essas verdades de forma distorcida para te convencer de priorizar aquilo que não é prioridade. A prioridade sempre será vidas. Porque aquilo que Jesus ele quer realizar em você é para que vidas sejam salvas, vidas sejam resgatadas. Talvez Pedro pudesse dizer: Senhor, eu preciso agora priorizar o meu descanso, eu estou exausto. Mas ele decidiu obedecer. Assim como nós chegamos até aqui como igreja, foi algo trabalhoso. Nós poderíamos dizer como igreja: está muito bom onde nós estamos. Nós estamos ali uma vez na semana no Viver Event e está sendo muito bom, Jesus, muito legal. Mas Jesus disse: eu tenho águas mais profundas. Eu tenho um lugar para vocês e vocês vão precisar batalhar. Vocês vão precisar se esforçar. A nossa prioridade era aquilo que era a prioridade dos céus. Mais vidas, mais vidas. Eu declaro em nome de Jesus que somente as verdades do Senhor prevalecerão sobre os seus pensamentos, sobre os seus ouvidos espirituais. Eu declaro em nome de Jesus que a sua decisão será constantemente priorizar aquilo que os céus estão priorizando. Se você está cansado, eu declaro o favor do Senhor sobre o seu físico. Se você está exausto emocionalmente, eu declaro a cura do Senhor sobre as suas emoções. Se você está enfrentando um processo, uma jornada em busca de um milagre, eu declaro os céus abertos sobre a sua vida. Mas eu não aceito você permanecer no mesmo lugar do jeito que você está, porque eu sei que Deus tem muito mais para você. Que em nome de Jesus, que haja no seu coração esse anseio em apenas obedecer. Mesmo que você não consiga compreender de forma completa, mesmo que muitas vezes o Senhor queira mudar algumas coisas, mas sempre que haja no seu coração um anseio em obedecer à vontade dEle. Que em nome de Jesus, eu declaro que chegará o dia que os seus olhos verão. Você vai entender plenamente os propósitos do Senhor. Eu declaro que a partir da bênção que resulta da sua obediência, muitos outros alcançarão. Eu declaro o seu coração realinhado ao coração de Deus. Eu declaro em nome de Jesus os seus pensamentos reconectados aos pensamentos de Deus. Eu declaro sobre a sua vida que está aqui no altar, correspondendo a esse chamado.
Eu declaro que você não apenas acessará e conhecerá esse lugar de águas profundas, mas você vai navegar nesse rio. Você será conduzido e governado pelo Espírito Santo em cada momento, em cada lugar em que Ele vai te conduzir. Eu declaro uma ativação do céu sobre os seus lábios, para que as palavras que você proferir sejam palavras de vida, para que a partir da sua obediência outras pessoas conheçam, saibam que Ele é Deus. Eu profetizo um novo tempo sobre a sua vida. É tempo de nós entrarmos em águas mais profundas. O chamado de Deus é sobre mim e sobre você. Ele te escolheu para um tempo como esse. Eu declaro em nome de Jesus que você mergulhará fundo e você vai navegar nesse rio de Deus. Você vai levar vida, salvação, transformação. Em nome de Jesus, eu declaro esse novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua descendência. Em nome de Jesus, aleluia. Eu quero beber